Quando começamos um projeto de vida, geralmente passamos por momentos de entusiasmo, de euforia, mas é preciso diferenciar bem essas duas fases para evitar que o trabalho seja prejudicado. É o assunto da nossa conversa hoje aqui no estúdio com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Boa tarde, doutor. Bom, o entusiasmado é sempre um otimista? Por princípio, o entusiasmo envolve, então, Laí, uma atitude otimista diante da vida e vão ter dois fatores fundamentais, a disposição e a animação. Seria, então, o fato da pessoa ter confiança e alegria naquele projeto. Quer dizer, é o caminho natural, quando a gente planeja algum tipo de projeto de vida, a gente realmente passa por uma fase de entusiasmo, fica satisfeito, alegre. Quando é que a gente tem que tomar cuidado para que essa fase não se transforme numa fase de euforia? E aí esse trabalho todo vai por água abaixo. Lembrar ao telespectador que o processo básico que nós temos do entusiasmo, ele envolve o projeto, sim, Laí, porque tem que ter uma base real, uma base sólida. A euforia, a gente lembra ao telespectador que é o excesso de confiança, o excesso de otimismo, que não tem uma base real, não tem uma base concreta. Portanto, a diferença é significativa, apesar da pessoa entusiasmada até às vezes parecer eufórica, mas a gente entende que o entusiasmo ele tem uma base, ele tem uma estrutura, ele tem um projeto com vários níveis, com várias etapas, com várias metas determinadas, e a euforia é uma coisa meio no ar, é uma coisa que vem de um entusiasmo sem uma estruturação. Agora, não adianta só se entusiasmar, se a gente não tiver a vontade de desempenhar um papel qualquer. Até porque o entusiasmo é um tempero. Ele não é a essência da coisa, ele é um tempero, como se fosse a cobertura de um bolo, como se fosse, então, algo que você coloca como uma maneira de transformá-la, e isso que a gente lembra sempre ao telespectador, a dureza da vida. A vida tem características áridas, tem características que são características realmente muito concretas. E se nós não dermos essa melhorada, vamos dizer assim, acaba que as coisas ficam muito objetivas, fica só na base do 1 mais 1, 2 e não passa disso. Agora, porque a gente passa por altos e baixos, né? Não há como ser entusiasmado o tempo inteiro. É porque o entusiasmo todo o tempo é um distúrbio psíquico. Nós temos um extremo que é a depressão, que é a falta de alegria e de entusiasmo por qualquer coisa, mas temos outro extremo que a psiquiatria chama de mania ou hipomania, que é uma euforia sem lógica, sem uma razão consistente. Muitas vezes isso acontece quando a pessoa faz uso de bebida, faz uso de drogas, e daí então ela estando anestesiada, ela tem uma percepção distorcida da vida. O que não nos impede de investirmos em atitudes positivas, né? Sem ter fundamental. Negativismo, o sujeito que é o corvo, né? Sempre está dando ideias erradas, sempre puxando para baixo. Esse enfoque negativista, ele pode inclusive contaminar muito do ambiente, porque é real, é verdade que tudo pode piorar, que tudo pode ser muito ruim. Mas se nós tivermos uma atitude interna mais otimista, mais positiva, volto a lembrar o telespectador, com base, tá certo, gente? Nós temos que ter o concreto e em cima dele temperar com entusiasmo. Isso vai fazer, Laí, com que a vida tenha características mais, vamos chamar de mais elevadas, né? Então, fazemos a nossa parte, contamos com essa ajuda sempre presente do plano espiritual, de maneira que muitas vezes, quando a gente está numa situação que envolve risco, a gente não só faz a nossa parte, mas como também pede essa ajuda que vem do plano superior. Sempre planejando, doutor? Sempre, Laí. Um plano de metas, a gente deve desenvolver isso sempre? Isso. Agora no início do ano isso é muito fundamental, né, Laí? Lembrar ao telespectador que ninguém encontra o que não está procurando, ninguém encontra o que não definiu anteriormente, e que toda prática começa pela teoria. Então nós temos que estabelecer no início de ano toda uma série de metas, uma série de desejos nossos, não só no que diz respeito às coisas do mundo externo, mas do mundo interno, principalmente lembrando a importância da mudança de hábitos, da melhora dos hábitos, iniciar as atividades físicas, iniciar todo um respeito pelo processo da alimentação e diminuir ao máximo possível, até o zero se possível, bebida, droga, álcool e etc. Não só projetos no trabalho, a gente pensa sempre muito no trabalho, em casa também com a família, a gente deve mudar a nossa atitude? E as relações estão muito desgastadas aí, né? As relações estão muito desgastadas e o maior desgaste é com a pessoa que convive com você mais tempo. Então, dentro de casa e no local de trabalho são os lugares que a gente mais vai ter problemas justamente pelo desgaste do cotidiano. Então, uma atitude menos egoísta, sempre lembrando ao telespectador que nós estamos numa época onde as pessoas confundem o que é confiança com egoísmo. Então, ter uma atitude que seja uma atitude mais benevolente, mais amiga, mais compreensiva, obviamente que sem excesso, mas de maneira que a gente não fique, de novo, eu falo, tão árido, tão
seco na nossa vida cotidiana. Agora, eu no início disse que a gente deveria entender bem o que é entusiasmo e o que é euforia. É fácil diferenciar esses dois sentimentos? Vamos lembrar ao telespectador que a euforia seria quando a pessoa pergunta e ela própria responde. Que ela está tão animada, mas tão animada que ela está, como diz o outro, expandida em excesso. E o entusiasmo não, o entusiasmo é alegria, o entusiasmo é confiança, mas ele não tem esse exagero da euforia. A euforia é um entusiasmo sem propósito, né? Sem um objetivo claro. Sem base. Né? E sem lógica, porque a euforia é você estar confiante e animado diante de uma situação, por exemplo, que é uma situação séria e grave. É uma falta de noção a euforia. Quer dizer, devemos ser entusiasmados, mas com base, com um objetivo. Exatamente, Léo. Muito obrigado, doutor. Só volto em 15 dias. Se Deus quiser, feliz 2008. Para nós todos.